Tomara que sim, se não, se ninguém mais ingressar, eu vou passando aí o conteúdo e fica gravado aí e eu subo para o YouTube depois. Aí o pessoal assiste depois, porque de qualquer forma eu tenho que deixar a videoaula, né? Mesmo para quem não conseguir acessar agora, é uma regra que foi colocada nesse ensino remoto, né? Bom, então nós estamos começando a aula de banco de dados, continuando, indo para a nossa segunda aula do modelo relacional. Então, antes nós ficamos um bom tempo, né, o primeiro bimestre todo, falando sobre o modelo conceitual entidade e relacionamento. E começando o segundo bimestre na semana passada, nós começamos o modelo lógico relacional. A diferença do modelo conceitual para o modelo lógico, como nós já dissemos, é que o modelo lógico a gente já implementa no computador. A gente já consegue construir, a partir do modelo relacional, o banco de dados lá no computador mesmo, no dispositivo computacional. Então, eu vou tomar como exemplo um outro diagrama entidade-relacionamento lá do modelo conceitual para a gente construir em forma de tabelas do modelo relacional, para ir aprendendo a fazer essa tradução, né, de um modelo para outro. Então, eu dei um exemplo na aula passada e pedi para vocês fazerem como atividade. E na aula de hoje, então eu vou para um outro exemplo aqui, se o computador me ajudar. Então, aqui é um diagrama incompleto. Eu acabei não completando ele, né? Porque ele já estava pronto, só quis pegar do jeito que está aqui mesmo. Está faltando aqui só a ligação aqui do relacionamento entre autor e livro, supostamente para um problema aí de uma livraria para manter os dados cadastrados aí de livros, autores, tá? Editoras. Então aqui o exemplo ficou desse jeito, ele está faltando aqui a ligação entre autor e livro, mas a gente já faz direto no modelo relacional, porque tem a ver com alguma explicação que a gente vai fazer hoje. Tá? Jennifer, só para você me dar um feedback, você está visualizando esse diagrama aqui? Ah, disfarce. Eu sei o que é. É que eu tô compartilhando no aplicativo de gravação, mas não no Meet. Ah, desculpa. Verdade. Por isso que eu costumei fazer a pergunta, eu sempre pergunto agora se está ouvindo o áudio, por ter acontecido aulas aí que já tinha sem aluno que deu problema. Beleza. Então, aqui a gente tem então esse diagrama, ele está incompleto, isso daqui é um diagrama do modelo conceitual, lá, entidade de relacionamento que a gente trabalhou no primeiro bimestre. Aqui a gente tem que esses balõezinhos são os atributos, né? Aí aqui a diferença é que a diferença entre os atributos é que atributo com duas bordas, né, na elipse aqui, no balão, é atributo que pode ter mais de um valor, e aqui a gente tem um atributo que se divide em outras partes. Por exemplo, o endereço ainda está sendo quebrado em logradouro, que seria rua, avenida, praça, e o nome desse logradouro, o número e ainda aqui tem um CEP. Então está dividindo ele em partes menores. Isso a gente já viu no primeiro bimestre. E aqui a gente tem, o autor tem um atributo ID, que é um atributo que está sublinhado, porque é o atributo que identifica cada autor. É o código de identificação do autor. Então, é um atributo que é usado como identificador, que no modelo relacional nós chamamos de chave primária. Então, é a chave primária para o autor. E o nome dele aqui. Poderia pôr nome, sobrenome, mas aí para diminuir um pouco a quantidade de informação no diagrama, eu coloquei apenas assim. E o livro tem a sua identificação também. Então, imagina que a livraria quer cadastrar os autores, os livros, ela precisa ter tabelas, né? Aqui é um modelo conceitual, está só em forma de diagrama. Mas isso no modelo relacional, para se tornar banco de dados mesmo, tem que se transformar em tabelas. E aí, livro vai ter também a identificação do livro. Eu coloquei entre parênteses ISBN, porque internacionalmente
Um livro tem uma identificação, ele tem um código de identificação, para você saber que um livro não é igual ao outro, isso em termos mundiais, é esse código aí, ISBN. Então, é um código que identifica o livro de um autor, tá? Uma padronização de identificação de livro. Aí o livro, então, tem esse ISBN. Eu não coloquei direto ISBN para não confundir vocês, mas o que é esse ISBN? É o ID do livro, é o que identifica o livro. O livro tem título, tem data de lançamento, tem editora, tem mais coisas, né? Às vezes tem mais de uma edição, segunda edição. Então, tem mais informações que a gente pode colocar sobre o livro. Coloquei essas mais para a gente poder construir esse diagrama de exemplo, que eu não sei se eu mostrei durante a aula para vocês ou para outra turma, que eu tenho 2 turmas de banco de dados. Então, vamos converter isso para o modelo relacional. Então, para a gente converter, toda entidade, eu já expliquei para vocês, que toda entidade ela se torna uma tabela. Ela vai virar uma tabela no modelo relacional. Então, eu tenho que ter pelo menos aqui a tabela autor e a tabela livro, baseado nesse diagrama. Então, eu abri aqui a planilha do Google. Vamos. Está meio sobrecarregado aqui, viu? Alterno. E eu já, para ganhar tempo, eu já fui criando aí o esqueletinho, né, da tabela. Então eu pus lá o título. Você está vendo, Jennifer? Tá. Então eu criei aqui a tabela livro e criei a tabela autor. Está vazio ainda. Mas então o que eu tenho lá sobre o livro? O livro tem o ID dele, que é o próprio. Vou deixar tudo maiúsculo para destacar. Tem o ID do livro, que é o ISBN dele, né? A gente pode deixar em negrito só para lembrar que isso é a chave primária. Tem aqui o título do livro. A data de lançamento, né? Deixa eu só ir na ordem. Bom, vou colocar aqui. Data lançamento. Aí aqui a gente tem a editora, né, em que editora que esse livro foi publicado, entre outras informações. Eu tinha colocado só isso, vou manter só isso. O autor também tem uma identificação, tem um código que identifica ele, né? Um atributo de identificação. O autor tem nome. Aqui a gente pode pôr agora sobrenome, né? Boa. O autor tem endereço. O autor tem também. O que eu coloquei mais para o autor? Deixa eu ver aqui. Telefone. Tá, eu mudei aqui que eu joguei o sobrenome para o autor. O que acontece? Quando a gente vai se aproximando do banco de dados mesmo para ser construído no computador, nós temos que seguir aquele princípio que um atributo ele tem que ser atômico. O que é um atributo atômico? É um atributo que você dividiu ele de forma ótima já, você não vai quebrar ele em partes menores. Então, se a gente considerar isso, a gente tem uma imprecisão aqui no endereço. Se eu colocar aqui apenas endereço, endereço é tudo referente à localização lá de onde o autor reside. Então é rua, né, o logradouro, né, rua, avenida, praça, alameda, isso é o logradouro, né? Tem aí o nome do logradouro, tem o número. Se ele mora em um prédio, tem ainda o número do apartamento, tem o número do prédio, o número do apartamento, que é um complemento, né? Tem o CEP. Então, tudo isso faz parte de endereço, bairro. Eu colocar apenas uma coluna endereço é muito reduzido isso. Eu estou colocando muito genérico
Vou ter que colocar muitas informações aqui dentro. Então, o ideal é a gente quebrar o endereço em partes menores, como a gente mostrou no diagrama entidade-relacionamento. Então, em vez de deixar aqui apenas endereço, a gente pode colocar aqui, ó, endereço logradouro. Então, aqui eu vou colocar o logradouro, que é a rua, a avenida aí que o autor mora, e o número disso, né, o número dessa localização. Aí eu posso deixar aqui outro atributo, endereço CEP. E aqui, endereço bairro. Quanto mais específico eu for, mais preciso eu vou ter o banco de dados, tá? Mais refinado aí vai ser o banco de dados. Aqui, se o bairro não interessar, porque eu tenho o logradouro e o CEP, a gente pode omitir aqui bairro, só para não ficar muita informação, mas saiba que a gente pode ainda detalhar melhor isso, né? Vou deixar só endereço logradouro e endereço CEP, e aqui eu já vou colocar o telefone. Ah, mas espera aí, professor. Lá o telefone é um atributo multivalorado, pode ter mais de um valor. Nesse caso, a gente vai ter que exemplificar mais para frente de uma outra forma, tá? Para a gente ter um atributo multivalorado no modelo relacional, a gente tem que criar uma outra tabela só para conseguir manter esses valores diferentes aí para o mesmo atributo. Por exemplo, você tem um atributo telefone, mas ele pode ter mais de um valor para o mesmo autor. O autor pode ter mais de um chip de celular, tem um telefone fixo, telefone da esposa, sei lá. E ele colocar tudo isso como telefone de contato. Nesse caso, a gente teria que criar uma outra tabela para manter essa quantidade maior de informação. Por enquanto, vamos deixar aqui como um atributo para colocar um valor só de telefone para cada autor.